Não que eu concorde com o fascismo, ou com qualquer outro ismo. Na minha opinião, os ismos não são bons. As pessoas não deviam acreditar em ismos, mas em si mesmas. Olá, como estão? Espero que bem. Olha só, lá no início de Curtindo a Vida Adoidado, o Ferris Bueller, Matthew Broderick, né, naquela obra magistral do John Hughes. Na verdade, todas as obras do John Hughes foram magistrais para a nossa adolescência, para a nossa pré-adolescência. Então, ele nos diz uma coisa, que se ele estivesse na escola, ele estaria tendo uma aula sobre socialismo europeu. E ele nos diz que não gosta muito dos ismos. Se eu tivesse aprendido isso lá, desde jovem, quando eu vi e revia a exaustão, Curtindo a Vida Adoidada e todas as obras do John Hughes, eu teria evitado muita dor de cabeça na minha vida, porque a gente tem muitos ismos, né? E que seguir algum ismo cegamente só nos leva à bancarrota e à derrota. Eu não acredito nem nos defensores dos ismos, mas eu demorei para aprender isso. Hoje em dia, principalmente em tempos de rede social, YouTube, Instagram principalmente, onde se produz tanto vídeo e se consome tanto vídeo, a gente encontra, por exemplo, gente do niilismo. O cara é do niilismo, ele é niilista, mas ele gosta de viver uma vida nababesca, nada faz sentido para ele. Ele diz que ele não gosta de nada, mas ele gosta de ter um canal no YouTube com AdSense, ele gosta de ter um clube de membros, ele gosta de ter o salário do cargo público, os vencimentos, né, do cargo público que ele ocupa, e a gente percebe pela residência dele que é uma residência muito confortável. Mas ele diz que não gosta de nada, que ele é do niilismo. A gente tem no minimalismo gente como o Sérgio Maroni, eu acho que era esse o nome dele, Sérgio Maroni, ator global, que tinha um canal aqui no YouTube falando de minimalismo em uma mansão. O cara morava em uma mansão, poucos móveis, mas móveis de grife, e falando de minimalismo. Eu sou minimalista. Eu tenho um colega assim. Eu tenho um colega que reside em uma casa que custa em torno de 2 milhões de reais. Tem uma mesa com 10 assentos na sala de jantar dele. Eu não sei pra quê, porque eu nunca vi 10 pessoas sentadas ali. Tem uma baita cozinha projetada com uma geladeira que eu nunca perguntei sequer o preço. E ele se diz minimalista. E tem 2 carros, mas ele é minimalista. Tudo bem, ele mora em uma metrópole e ele é abastecido por essa metrópole. Esse é o minimalismo. Ele vai tomar café da manhã em uma padaria bacana, vai almoçar em um self-service bacana. Então ele diz que ele tem pouca coisa na cozinha dele. Óbvio, porque ele tem a estrutura da cidade para lhe prover no niilismo, no minimalismo. É o que eu chamo do minimalista de boutique. Tipo o global Sérgio Maroni, que tem aqui um canal, como eu disse, né, sobre minimalismo. E de minimalismo ali não tinha nada. A gente tem uns estoicos vendendo cursos, e a gente percebe no conteúdo desses estoicos que há uma confusão mental muito grande entre um conteúdo e outro. Então não é nem um estoicismo de boutique, é um estoicismo da insanidade. Mas realmente a gente pode tirar ensinamento dos ismos. Você pode perceber, por exemplo, do minimalismo, né? Utilizar elementos do minimalismo para levar uma vida um pouco mais simples. Eu, por exemplo, diminui muito meu consumo em razão, talvez, de minimalismo, mas eu não sou minimalista. Do niilismo você pode tirar algumas lições interessantes, que é para você não se frustrar tanto com o mundo, que a vida é realmente frustrante e isso não vai mudar, né? Sempre foi assim e sempre será. E você pode ficar um pouco meio como Nietzsche, encarando a vida como uma criança encara uma brincadeira, porque não, às vezes isso é bom para manter a sua higiene e sua saúde mental. O estoicismo pode te permitir que você tente se elevar como pessoa, se torne uma pessoa mais virtuosa. Não que você vá se tornar Agostinho, nem Tomás de Aquino. O próprio Agostinho, aliás, mesmo após sua mudança de vida, quando ele se tornou aquele homem que já em vida poderia ser considerado um homem santo, ele ainda dizia que as más ideias sobrevoavam sua cabeça como pássaros, mas o que ele tentava fazer era não deixar esses pássaros produzirem ninhos em sua cabeça. E por que eu falo de tudo isso? É que eu tomei conhecimento esses dias, recentemente, que um rapaz que produzia conteúdo aqui no YouTube optou pela autoaniquilação. E eu fui ver quem era este rapaz. Acessei aqui o canal dele e eu estava inscrito no canal dele, cara. Depois eu fui entender como é que eu estava inscrito no canal dele
e eu cheguei a ver 2 vídeos. Eu sou assim, eu vou vendo sugestões e me inscrevo no canal. Se o canal não render depois, de forma alguma, aí eu saio do canal. Então ainda estava inscrito no canal dele. E o primeiro vídeo, acredito que eu vi, do Maicon Santos, foi O Criado é Mal. Uma coisa que tem elementos de gnosticismo, né? E eu acho que foi isso que me chamou um pouco no momento. Não que eu seja adepto do gnosticismo, mas eu me interesso um pouco por várias vertentes de pensamento e tentar assimilar um pouco de cada uma para ver como é que as pessoas estão, né, pensando, como é que está sendo produzido esse conteúdo por aí, como é que o mundo está funcionando na cabecinha das pessoas. Então, pouco tempo depois, você vê que ele coloca aqui, na thumb tem o ator Ryan Gosling chorando, e o mercado de relacionamento a partir dos 30 anos. E o cara tá chorando, né? Então, talvez ele queria um relacionamento e não conseguiu. Isso o abalou. O trabalho não dignifica o homem. Já falei sobre isso aqui, né? Geração Z não quer trabalhar, eu entendo. Então, não vou me estender sobre isso aqui. Mas, por exemplo, aqui ele coloca na thumb um cara assim, de cabelo pintado de amarelo, cercado por belas mulheres. E a verdade sobre os Zé Droguinhas. E isso vai parecendo se tornar um constante na vida dele. Você nasceu para ser indesejável, uma figura de anime. Amor adolescente, não seja prima de consolação. Aí tá uma mãe solteira, cheia de bebê correndo, né? Aqui, a face do amor romântico. Ele optou pelo De Niro na thumb. O De Niro, na thumb durante o vídeo ele não aparece, são vídeos dark, ele aproveita essas imagens, geralmente. Tá o De Niro em Taxi Drive, do Martin Scorsese. Aí tem aqui o preço de ser desperto, e um personagem de anime chorando. Então eu fico pensando, cara, muitas vezes o que é que acontece com essa rapaziada, né? Porque já começa com essa coisa, eu sou desperto, por isso que eu sofro. Não, muitas pessoas que são despertas, que sabem o que é o mundo, elas estão tirando, extraindo o melhor do mundo. Tenho certeza que tem muita gente desperta que está bebendo, fazendo cruzeiros, viajando, indo para a cama com muitas mulheres ou com muitos rapazes, se for do agrado dele, e não está chorando. Às vezes o que me parece é que pessoas como o Maicon Santos, eu espero que ele não tenha ido de base, né, que ele não tenha se auto-aniquilado, como ele disse aqui na aba comunidade, que ele esteja bem. Mas, por exemplo, eu tenho certeza que talvez, quase certeza, né, não vou afirmar, ele gostaria de estar aqui, como este Zé Droguinha, cercado por essas loiras lindas, para no final da noite ele traçar todas. Ele gostaria de ter esse emprego aqui dessa thumbnail, onde todo mundo está sorridente, tem uma moça com chapéuzinho, né? Certamente um CEO de uma empresa, embolsando muita grana. Amor adolescente, talvez ele quisesse ter tido um amor adolescente puro, ele queria ter sido o namoradinho da garota mais linda da escola. Além de linda, ela seria virgem, ele seria o primeiro homem dela, e honrada, de boa família, muito inteligente, e toda rosadinha, né? É isso que talvez ele quisesse. E fica parecendo o seguinte, pessoas como o Maicon Santos, o problema não é ser desperto, é que eles não foram convidados para a festa. Eles não foram convidados e ficaram do lado de fora, estacionando os carros, e não lhe ofereceram nenhum cigarro. Então se deparam nesse mundo hoje, né, com esse acesso à informação, muito niilismo, muita rage pill. Isso começa a consumir o espírito do cara, porque é aquela coisa, você não encontrou o sentido na vida, realmente não é de um sentido muito fácil, a não ser que você tenha muita fé. Talvez na fé você encontre sentido, ou mesmo sem fé você encontre sentido em viver um dia de cada vez, pensando que na vida há coisas boas, né? Quanto à questão de mulheres, o universo mulherístico, porque eu queria as mulheres, mas elas estão hipergâmicas. Meu amigo, realmente elas são hipergâmicas e elas não estão querendo homens lisos, principalmente se elas tiverem um pouquinho de beleza. E os caras ficam naquela, mas elas vão quebrar a cara na The Wall. Não, elas não vão estabacar a cara na The Wall. Quem já estabacou a cara na The Wall foi você. Elas vão ficar curtindo, vão ficar no carrossel, vão ficar viajando com tudo pago. E talvez, quando estiver ali com a vida toda arruinada, ainda encontrem alguém na igreja para zerar a quilometragem e viverem muito bem, obrigado, até mesmo como esposa troféu. Então não se enganem quanto a isso. Se você optou pela solitude, viva a solitude sem ficar consumindo Rage Pill, Red Pill, Mig e tal, todos os dias no YouTube, cara, que isso também não é saudável, aquela coisa do veneno e o remédio, né? O que difere é a dosagem. A solteirice sempre foi uma opção. Eu tive parente que morreu
na solteirice, quando não se falava em MGTOW e Red Pill. Quanto ao sentido pra vida, cara, eu gosto de dizer o seguinte, é uma coisa meio que de beleza americana. Tem aquele personagem, que ele é um personagem meio niilista, né? Aquele personagem de beleza americana que é o namorado da Jane, que ele passa o dia todo gravando coisas com a câmera de filmar dele. Mas ele diz pra Jane, quando ele mostra aquela imagem de uma sacola plástica flutuando, ele diz que ela observa tanta beleza no mundo que se ele consumi-la toda de uma vez, ele sente como se o seu coração fosse explodir. Outro exemplo de beleza americana, o protagonista, Lester Burnham, interpretado pelo Kevin Spacey, onde o cara se vê de repente no emprego de merda, uma vida falida, né? Uma filha que o odeia, uma esposa que o chifra. Então ele decide ir malhar, treinar, fazer suas corridas, viver sua vidinha, e no final ele é exterminado. Mas ele nos diz, no final, que é grato por cada minuto que ele viveu de sua vida miserável, porque há muita beleza no mundo. E realmente a gente observa à nossa volta a natureza, os bons momentos de solitude, o momento em que a gente aprecia um bom filme, um bom seriado, toma uma bebida, né, se você bebe. No meu caso, olha só, fumando, né, terminando de fumar um charuto, está muito gostoso. Isso aqui me dá muito prazer, mesmo que possa me levar ao fim, né, ao aniquilamento, mas eu não vou em busca do aniquilamento, ele irá me encontrar, como dizia a vovó, né, não busque tanto pelo fim. Minha avó dizia isso, cara, ela dizia, porque a única certeza da vida é a morte. Então, um dia ela chegará, não precisa a gente ir correndo ao encontro dela. Tenho certeza que um dia ela irá te encontrar, né? Como diz Raul Seixas, vestida de cetim, no meio de um copo de uísque, com um livro que ele ainda não terminou, com um cigarro que ele tinha acabado de acender. A morte foi lá e o encontrou, sem ele precisar buscá-la. Mas, em resumo, me parece que o consumo desses ismos, principalmente em tempos, né, de rede social, está ferrando cabeças de pessoas como o Maicon Santos. Dizem que ele foi de base, né, que ele se auto-aniquilou, mas eu não sei. Ele postou na aba comunidade que faria isso, aqui nos posts, aqui que ele realmente irá fazer isso, mas até agora há 3 dias isso não foi confirmado. Eu espero que não, mesmo que ele tenha sido tentante, mas que ele tenha sobrevivido e que encontre viver em paz com o mundo como ele é, cara. O mundo, ele realmente, a existência, a vida é dura, o mundo é cruel. E o mundo foi arquitetado dessa forma mesmo, para ser injusto. Ele foi arquitetado para a dor e para o sofrimento. E se você se permitir, cara, você vai sofrer ainda mais na mão desse mundo. E eu me pergunto se vale a pena você já ter vivido tanto, passado por tanta coisa ruim e procurar o auto-churrascamento. Porque eu falo por mim, cara, eu passei por tanta coisa ruim na minha vida. Eu apanhei tanto, eu levei tantas facadas nas costas, mas por que eu vou procurar o fim em razão de maus momentos, de depressão, de ansiedade, quando eu já passei por tanta coisa ruim, cara, por tanta coisa ruim, realmente. Então vamos até o final, aproveitando, né, a beleza do mundo, como nos dizia Lester Burnham em Beleza Americana. E procure saídas, né, realmente as belas mulheres não vão cair no seu colar, mas eu não quero mulher, não estou pensando em mulher, tá. Você está pensando em mulher porque esses caras, como o Michael, eles não estariam pensando em ter mulheres. Se eles não estivessem pensando, eles não estariam postando isso aqui, ó, loiras lindas, mas estão com Zé Droguinha, porque você queria essas loiras lindas, né? Você queria um empregão que o dignificasse como um homem, você queria o amor adolescente. Quanto a Emissol, então fuja da Emissol, você não é obrigado a ficar com a Emissol, mas tenha certeza de uma coisa, muito cara vai querer e vai tratá-las muito bem, então conviva com isso. Assim é o mundo, cara, realmente é injusto. O preço de ser desperto, tá o cara aqui sozinho e chorando. Não, muita gente é desperto, realmente, reconheceu que o mundo é uma merda, que o mundo é uma porcaria, tem uma capacidade intelectual acima da média, mas resolveu, cara, correr atrás de viver bem, de aproveitar as boas coisas do mundo e viver um dia de cada vez e de viver o presente. E não ficar se intoxicando com tantos ismos para acabar e ferrar com a sua vida. Em resumo, né, espero que ele não tenha ido pelo auto-extermínio, Michael Santos. E se você o acompanhava ou soube disso, está no mesmo caminho que ele estava, né? Saia dessa, cara. Saia dessa. Ah, realmente o mundo está difícil, a vida está difícil, né? Viver está difícil, viver está caro. As pessoas estão cada vez mais horríveis, a gente vive num estado, mas já chegamos até aqui.
Vamos vivendo o dia de cada vez. E não acredite tanto nos ismos que são propagados, principalmente hoje em dia em termos de rede social, porque a gente não sabe como essas pessoas que advogam essas correntes filosóficas adaptadas, né, ao sabor dos tempos atuais, eles vivem realmente no seu cotidiano. Às vezes é só um personagem, cara, aqui no YouTube. Às vezes o cara é um niilista de YouTube. Ele é um minimalista de YouTube, né? Ele é um niilista, um misantropo de YouTube. Terminou de gravar um vídeo, vai monetizar. Tem ali clube de membros, pediu live pix, pega o telefone, né? Vou pedir aqui um iFood, no restaurante mais caro da cidade. Ah, mas ele é um misantropo, porque ele não vai preparar a sua própria comida? Ele odeia a humanidade, mas ele quer, né, comida daquela cozinha, daquele chefe de cozinha que venha trazido por um motoboy com aquele caixote nas costas até a casa dele, para servi-lo como um bom misantropo que ele é. Então é isso, eu espero que o Maicon Santos não tenha realmente cometido isso, se é que o nome dele era realmente Maicon Santos, né, então não terá como alguém saber, a não ser alguém que mantinha contato com ele. Aqui dois vídeos dele, um eu não cheguei a ver até o final, porque realmente não me interessou, que é sobre o autodestruição, mas o Criador é Mal eu tinha visto até o final. Um vídeo de 21 minutos, eu vi até o final e foi isso que me levou a estar inscrito no canal dele, pelo que eu me recordo. Mas eu acredito que irei me desinscrever, já que realmente não virá mais nenhum conteúdo novo para aqui. Só achei interessante trazer esses apontamentos, né? Seja um pouco Ferris Bueller. Você não vai dançar numa avenida em Chicago com a música dos Beatles, com todo mundo te admirando, mas você pode mandar todos os ismos para o espaço, ou tirar um pouquinho de cada ismo para formar um ideário que ajude a você conviver melhor, para que ajude, né, nessa sua percepção de mundo, que você está vendo um mundo que sempre foi assim, a tendência é ficar cada vez pior, e algumas coisas, né, dos ismos você pode ir tirando para facilitar a sua vida no mundo. Mas não cai em nenhum ismo, em nenhuma crendice, nenhuma crença de cabeça não, cara. Que isso não vale a pena realmente. Bem, acho que eu já me estendi demais, vou ficando por aqui. Grande abraço a todos e até a próxima.